Seja bem-vindo ao canal Professor Rafael Correia. Aqui vamos trabalhar com a multiplicação e a divisão de sinais positivos com sinais negativos, que são os números inteiros. Então, vamos para a questão número 41. Na questão 41 aqui, ó, eu começo com a multiplicação de dois sinais positivos. Mas como que eu não estou vendo sinal de mais aí? Toda vez que o número vem sem sinal, a gente considera ele como positivo, que quando ele vem com sinal de menos, ele é, obviamente, negativo. Então, aqui eu tenho uma multiplicação de dois sinais iguais, dois sinais positivos. Positivo com positivo vai dar positivo. Aí, simplesmente, eu faço a conta. 6 vezes 2, 12. 12 positivo. Agora, eu vou dividir pelo 4. Só que esse 4 aqui, ó, ele está negativo. Se eu faço uma divisão de sinais diferentes, ó, o 12 ele está positivo e o 4 ele está negativo. Então, sinais diferentes na divisão vai dar menos. 12 dividido para 4 dá um total de 3. 3 negativo. Eu vou dividir pelo 3, só que esse 3 aqui ele está positivo. Então, ó, novamente, se tornou sinais diferentes. Sinais diferentes, negativo. Agora eu faço o número. 3 dividido para 3 dá um total de 1. 1 negativo. Eu estou com 1 negativo e vou dividir por 1. Esse 1 aqui, ó, ele está sem sinal. Sem sinal é positivo. Eu posso até colocar o sinal de mais aqui, mas se eu colocar o sinal de mais, eu tenho que colocar o parênteses, tá? Porque não pode ter dois sinais juntos aqui, eu tenho que separar. Mas não tem necessidade. Sempre quando eu ver o número sozinho, sem o sinal de menos, significa que ele é mais. Então, aqui eu estou com uma divisão de sinais diferentes, menos com mais. Menos com mais é menos, diferente negativo. 1 dividido para 1, como se eu tenho R$1 dando para uma pessoa, dividindo para uma pessoa, vai dar o resultado 1. 1 negativo, porque são sinais diferentes. Na questão 41, o resultado é 1 negativo. Não vai falar igual muitos alunos aí, não. Aí faz aqui, bota resultado 1 no final e fala, errei só por causa do sinal. Não existe isso. O sinal negativo ele tem tanta importância como o sinal positivo. Então, se errou só por causa do sinal, errou tudo. Beleza? Vamos para o próximo aí. Questão 42. A questão 42 aqui, ó, eu começo com uma multiplicação de sinais diferentes. Multiplicação de sinais diferentes, resultado negativo. O 8 aqui é positivo e o 8 é negativo. Multiplicação de 8 vezes 8 dá 64. 64 negativo. Agora eu vou pegar e vou dividir pelo 2, só que o 2, ó, o 2 está negativo. Negativo com negativo, na divisão dá um resultado positivo. Aí eu faço 64 dividido por 2 dá 32. 32 positivo, eu vou pegar agora e vou multiplicar pelo 3. O 3 está sem sinal. Sem sinal, consideramos ele como positivo. Então, eu tenho aqui, ó, uma multiplicação de sinais iguais. Multiplicação de sinais iguais, resultado positivo. 32 vezes 3 dá 96. 96 positivo. Positivo agora eu vou multiplicar pelo 1, que também é positivo. Os dois são positivos. Positivo com positivo vai dar positivo. 96 vezes 1, o próprio 96. O 96 ele termina como mais, ou só o 96 também estaria certo. Então, questão 42, 96 positivo. Vamos para o próximo aí. Questão 43 aqui, eu tenho uma divisão de sinais diferente, menos com mais. Menos com mais é menos, diferente, negativo. 81 dividido por 9, dá um total de 9, negativo. Multiplicando agora pelo 2, o 2 também está negativo. Se eu tenho uma multiplicação de negativo com negativo, vai se tornar positivo. Sinais iguais, positivo. 9 vezes 2, 18. Estou com 18 positivo, vou dividir por 6. Esse 6 aqui ele está negativo. Ele estando negativo, eu fazer na divisão de mais com menos, sinais diferentes, negativo. 18 dividido para 6 vai dar um total de 3. 3 negativo. Ficou faltando 3 ali, ó, sem sinal. 3 sem sinal significa positivo. Então, aqui eu tenho uma divisão de sinais diferentes. Divisão de sinais diferentes, negativo. 3 dividido para 3 dá um total de 1. 1 negativo, menos 1. Questão 43, menos 1. Vamos para o próximo aí. Questão 44. 360 sem sinal é positivo. 10 com sinal negativo, obviamente, é o menos, né? Então, ó, divisão de sinais diferentes, resultado negativo. 360 dividido para 10 dá
36. 36 negativo, eu vou dividir pelo 6. O 6 está sem sinal, a gente considera como positivo. Então, o que aconteceu aqui? Igual aconteceu antes, ó, sinais diferentes, independente da ordem, sinais diferentes na divisão, resultado negativo. 36 dividido para 6 dá 6. Eu estou com 6 negativo, eu vou multiplicar pelo 7. O 7 também está negativo, então tem uma multiplicação de sinais iguais. Sinais iguais, resultado positivo. 6 vezes 7, 42. Se eu tenho 42 positivo, eu vou dividir por 2, só que esse 2 aqui ele está negativo. Então, tem uma divisão de sinais diferentes. Resultado negativo. Agora, só eu dividir os números. 42 dividido por 2 dá 21. 21 é negativo, porque são sinais diferentes. Questão 44, 21, negativo. Vamos para o próximo. Questão 45 aqui, ó, eu tenho 120, que é negativo, e o 2, que é positivo. Sinais diferentes, negativo. 120 vezes 2, 240. 240 negativo. Dividido pelo 10. 10 está sem sinal. Sem sinal é positivo. Então, eu tenho uma divisão de sinais diferentes. Negativo. 24 dividido para 10. Desculpa, 240 dividido para 10. Vai dar 24. 24 negativo. Esse 24 negativo eu vou dividir por 4. Só que esse 4 aqui, ó, ele é negativo. Divisão de sinais iguais, resultado positivo. Positivo, 24 dividido para 4 dá 6. Eu estou com 6 positivo, vou dividir por 3. Ó. Dividido por 3, só que esse 3 está negativo. Negativo com positivo na divisão vai dar um resultado negativo. 6 dividido para 3 dá 2. 2 negativo, eu vou multiplicar por 9. Multiplicando 2 por 9, o 9 sem sinal é positivo. Então, multiplicação de sinais diferentes, resultado negativo. Eu tenho aqui 2 vezes 9 dá 18. 18 negativo. Questão 45, 18 negativo. Vamos para o próximo aí.